Olá, que bom estar com você mais uma vez. Hoje, um dia mega importante. Chegou exercício. Hora de praticar, hora de verificar se tudo está dominado, porque é muito importante. Teoria é base, mas o jogo se ganha lá no campo. E como ficar bom em prática? Exatamente, praticando. Eu quero ser um nadador com alta performance. Como eu faço, professora? Nadando. Eu quero ser um bailarino de primeira linha. E como eu devo fazer? Dançar. É simples assim. O caminho da perícia é a prática, mas a prática com qualidade, a prática com consciência. E hoje nós estamos aqui. Estamos aqui para mais uma verificação. Já passamos por muitos conteúdos aqui no nosso treinamento. Agora, fechamos o tópico 3 do edital, aquele que trabalhou morfologia. Nada mais justo de nós fecharmos aí nossa bateria de exercícios. Já houve uma onde trabalhamos o verbo de forma bem interessante. Depois, houve um treinamento só para estrutura e formação de palavras. Este agora vai dar um foco nas classes gramaticais. E daqui a pouquinho, prepare-se, pois sintaxe está chegando. Vamos nós? Professora, onde nós estamos mesmo? Eu sei que essa pergunta, é a pergunta que vai nortear o trabalho de vocês. Nós estamos aqui, gente, no 3.18. Olha como nós já andamos. E qual mensagem será a nossa mensagem da aula? Esta daqui que agora vocês estão lendo. O grande desafio hoje não é terminar o que você começa, e sim começar o que falou que iria começar. Então, vamos trabalhar com foco na aprovação. Se é para ganhar esse concurso, não podemos cruzar os braços, nós temos que gastarmos energia com a coisa certa, no momento certo, porque depois é celebrar. Mas se você procrastinar, empurrar essas missões lá para um próximo dia, pode ser tarde demais, ok? E a consciência, por onde nós já passamos? Olha, tópico de sintaxe é o nosso próximo. Então, nós já passamos pelo tópico 1, pelo tópico 2 e pelo tópico 3, gente. Olha o que espera por nós. Espera esse daqui, que é monstruoso, né? E muito importante. Mas hoje, o que eu quero é prática. E a mensagem, aquela mensagem para chamar você para a realidade. Olha aí, ó. Primeiro, a chuva. Depois, o arco-íris. Acostume-se com isso. A ordem é essa. Isso quer dizer o quê, professora? Primeiro o trabalho, a relação, depois a comemoração. A vida é assim, gente. Então, manda ver, professora, questão número 1. Vamos nós? Ok? FGV DPRJ. Questão do concurso de 2019. Até mesmo de um corpúsculo disforme pode sair um espírito realmente forte e virtuoso. Vamos aprender a pensar a questão, porque é para isso que nós estamos aqui. Eu já falei para vocês que esta questão, assim como todas dessa etapa do nosso treinamento, são questões publicadas, já aconteceram, os gabaritos estão aí no mundo. Hoje, a minha preocupação é ensinar você a pensar com a cabeça desses caras, desses professores, desses organizadores fantásticos que dedicam a vida a formular questões que vão ajudar você a apresentar-se melhor para você mesmo. Porque o potencial é seu e primeiro você tem de se descobrir essa potência. Quando você se descobre essa potência, o mundo vai olhar você de uma outra forma. Quando você treinar e descobrir que você é capaz, fique tranquilo, o mundo vai atrás. E o que eu quero hoje é que você faça as perguntas certas no momento certo. Olhe para esse enunciado. O que há nesse enunciado que incomodou você? Porque esse enunciado foi feito por uma banca maravilhosa. Você já sabe que eu sou apaixonada pela FGV. Não dá para negar, né? Eu sou semântica mesmo. Então, o que há nesse enunciado que, se porventura voltar no meu concurso, voltar no concurso que eu vou participar, pode me incomodar ao ponto de tirar o meu ponto.
Pode me incomodar ao ponto de prejudicar minha contagem. Contagem essa que tem que me levar para a nota máxima. Vamos nós? Dê uma olhadinha e verifique se está tudo em paz. Até mesmo de um corpúsculo. Esta palavra causou estranheza? Você sabia o significado dela antes de alguém comentar essa questão? Você hoje sabe o significado dela? Essa palavra é o diminutivo de corpo. Nós sabemos que não é recorrente. Ninguém usa esse vocábulo no dia a dia. Gente, isso é concurso público. E não adianta você falar que isso é palavra só da FGV. Pare com essa mania de achar que a FGV é a banca do impossível. Você começa a mandar comandos errados e seu cérebro pode bloquear, ok? Não é um vocabulário que está em prova já há muito tempo. Então, voltemos. Até mesmo de um corpúsculo disforme pode sair um espírito realmente forte e virtuoso. Então, de um corpinho pequeno pode sair um grande ser, né? Poetizando aí a mensagem presa, né? Apresentada aí entre aspas. Ok, Cláudio, o desafio da banca, vamos para lá? Nessa frase, há uma forma diminutiva de corpo. A frase abaixo, em que o diminutivo, sublinhado, perdeu o sentido original de diminutivo e passou a significar outra realidade, é. Então vamos nós. Primeiro, você concorda que a banca foi super mãezona? Se você não gostou da palavra corpúsculo, tranquilo, a banca entregou de gabarito para você. Ela disse, diminutivo de corpo. Ok. Aí ela avança e ela apresenta o que de fato ela quer. Ela quer que você marque a alternativa onde exista um diminutivo, mas que por força de hábito o diminutivo perdeu seu sentido original. Isso é possível, professora? Não só é, como você usa. Você faz isso acontecer na sua comunicação diária. Quantas e quantas e quantas vezes nós estamos usando o diminutivo, mas na verdade não é o sentido original que está em voga, que está ali sendo acionado. Então a banca, como uma banca semântica, ela está cobrando o português vivo, aquele português que nós usamos, mas que não paramos para pensar o que nós estamos, na verdade, acionando. Nós estamos acionando um diminutivo que, a priori, deveria comunicar um tamanho menor, mas que nem sempre é assim. Quando eu falo para você, queridinha, eu posso estar comunicando tudo, menos diminutivo físico. Quando eu falo mulherzinha, eu posso estar comunicando tudo, menos uma mulher pequenina. E quando eu falo portãozinho, será que esse portãozinho pode ter perdido o seu sentido original? Ou tudo indica que ele vai ser realmente um portão pequeno? Vamos nós? Preste atenção, porque essa é uma questão clássica da nossa banca FGV. Como nós temos pouco tempo, selecionei aquelas questões recorrentes. Isso quer dizer o quê, professora? Que você precisa mandar muito bem nessas questões que eu estou separando, porque elas foram escolhidas a dedos, porque elas estão voltando, elas são reiteradas. Quantas e quantas e quantas vezes a FGV já criou questões exatamente assim, só trocando o diminutivo? Dá uma olhadinha. Você vai observar que no histórico da FGV, ela adora substantivo, adjetivo, esse diminutivo, esse plural. É uma matéria bem valorizada aqui pela nossa banca. Então, vamos resolver logo esse problema e descobrirmos que nós sabemos muito mais do que pensamos. Então, mais uma vez, nessa frase, há uma forma diminutiva de corpo. Já sei, corpúsculo, né? A frase abaixo, em que o diminutivo sublinhado perdeu o sentido original de diminutivo. Gente, é aí que está a questão. É diminutivo, sim, mas a banca já falou, leitor, perdeu o sentido diminutivo, hein? Porque o sentido original é de diminutivo, mas perdeu. E aí o que aconteceu? Passou a significar uma outra realidade. E a banca entrega essas alternativas. Vamos nós? Letra A.
Havia na parede uma portinhola por onde se compravam as entradas para o jogo. E aí, portinhola, de fato, é uma porta pequena? B. Era uma revistinha francesa que cabia no bolso da camisa. E aí, se essa revistinha cabia no bolso da camisa, será que eu posso entender como realmente diminutivo de revista? Letra C. Os alunos verificaram na folhinha as datas previstas para as provas finais. E aí? Será que essa folhinha é uma folha pequenininha mesmo, onde lá encontramos as datas das provas? Letra D. Comeu muitos biscoitinhos de araruta gostosíssimos. Será que esses biscoitos podem realmente serem pequenininhos e serem maravilhosos? E letra E. Apesar de ser um vidrinho bem diminuto, o preço era alto. Faz sentido entender que esse vidrinho realmente era pequeno? Faz sentido para você? Ok, gente. Tempo de correção é um tempo acelerado, né? E aí, você, para responder essa questão, é interessante você pausar a professora, faça a professora ficar em silêncio, porque é exatamente neste momento que você deve construir o seu próprio sentido. Então, preste atenção. Pare um pouquinho, volte ao texto, analise e dê sua resposta. O gabarito acertou quem marcou a letra C de Cláudia, ok? C de certo. Ok, professora, por que folhinha aí não é diminutivo de folha? Porque representa um calendário. É exatamente esse calendário que nós hoje, não é só o autor desta questão, nós hoje usamos demais. Pega a folhinha, veja a data da prova aí na folhinha. Acredito que você também não fale calendário. Se fala, também identifica a folhinha como sinônimo. É um sinônimo contextual, é um sinônimo do uso. Da mesma forma, cartão. Será que o cartão é um cartão grande? Ou o cartão pode ser um cartão pequeno? Da mesma forma que a banca FGV cobra o diminutivo que perdeu o seu sentido original, ela também cobra o aumentativo que perdeu o seu sentido original. Cartão, por exemplo, não significa um cartão grande, e sim um objeto, independente do tamanho. Beleza? Vamos avançar. Para você ler com calma, eu deixo o comentário. E aí você pode, depois, com calma, ler ratificando ou corrigindo, né, possíveis erros. Vamos para a questão número 2. Cidadãos e opiniões são substantivos formados com o sufixo ão, que fazem seus plurais exata e respectivamente com. Ok, chegou um outro exercício também bem cobrado pela FGV, que é o plural de palavras terminadas por esse ditongo. É desafiador, realmente merece memória, mas o que eu quero deixar bem claro para você é que essa questão é uma questão 100% mnemônica. Ou você possui memória, ou você não tem a memória, não possui essa memória. Plural de diminutivo, plural de tongos, plural de palavras terminadas pelo L, esses plurais merecem um treino. E o treino é muito memória visual, memória motor e memória auditiva. Se você, porventura, errou essa questão, dando tempo para você resolver, não fique triste, pega o papel e a caneta, faça uma cópia. De vez em quando, repete essa cópia, porque é um trabalho muito mnemônico, muito mecânico. E isto daqui cai em prova sempre. Se cai em prova sempre, merece uma atenção triplicada. Cidadão, opinião. Plural, a banca já entregou. Cidadãos e opiniões. Inclusive, poderiam ser essas duas aí, que também já caíram muito em provas, mas a banca usou essas duas para cobrar de vocês uma outra resposta. Baseada em quê? Cidadãos e opiniões são substantivos formados
com o sufixo ão, que fazem seus plurais exata e corretamente como. Então, exata e corretamente, a banca pede para que você marque a alternativa que faça o mesmo tipo de pluralização. A banca já entregou, olhe para a pluralização. Você não tem que pluralizar cidadão nem opinião. A banca já entregou o plural para você. Você só tem de buscar a alternativa que faz o plural igual. E aí, tempo, o nosso tempo aqui é diferente. Você já pausou a aula? Pois bem, o gabarito é a letra C de certo. Mais uma vez, C de Cláudia. Professora, qual é o plural? Qual é não? Quais são os plurais? Porque são 2 vocábulos. E aí nós temos, olha, de anão, anões e anãos. Pronto, a segunda forma já bateu com cidadãos. Corrimãos, mas também vale corrimões. Legal? Então, neste momento, eu já encontrei, pela norma culta, pluralizações que fazem o mesmo caminho. Ok, mas, professora, sabia que eu não lembro o plural das demais palavras? Então, vamos facilitar, porque é importante essa memória. Escrivão, vulcão. Nós temos escrivães, nós temos vulcões e vulcãos. Repare que a letra B é formada por cristão e alemão. Plural, cristãos, alemães. Presta atenção, alemães. Letra D, chorão e ancião. Repare nas possibilidades de pluralização para a palavra ancião, meu aluno. Chorão, chorões, nenhum problema, mas ancião pode ser anciões, anciãs e anciãos. Percebam que há diferenças nas pronúncias. E a letra E? Cartão e aldeão. Plural de cartão, cartões. Da mesma forma que ancião sofreu 3 formas para o plural, aldeão também. Então, nós temos aldeões, aldeãs e aldeãos. É uma questão, professora, de memória? Sim, é uma questão de memória. Isso quer dizer o quê? Se cair na sua prova, respire fundo. Você, em algum momento da vida, já estudou essa matéria. Busca a memória fotográfica, mas preste atenção. Há um tempo para isso, ok? Você não vai ficar a prova inteira buscando, meu Deus, como se escreve. Não, porque essas questões estão aí também para um outro propósito. Além de verificar o seu conhecimento na língua portuguesa, elas também estão aí como casca de banana. Elas funcionam como uma casquinha de banana, que você pode escorregar. E uma forma de escorregar é você gastar o precioso tempo. Tempo é produto escasso, não renovável. Se você perder, perdeu. E aí você pode se reprovar. Fique esperto, pense com a cabeça do cara que montou a questão. É estratégico. E aqui, o que nós já falamos está aqui comentado para você depois copiar, analisar. Questão número 3. Prova também de 2019, elaborada pela Fundação Getúlio Vargas. Em sua nova gramática do português contemporâneo, os autores Celso Cunha e o Sintra afirmam sobre o emprego do artigo definido que ele se antepõe ao substantivo para indicar: 1. Que se trata de um ser já conhecido do leitor, seja por ter sido mencionado antes. 2. Seja por ser objeto de um conhecimento de experiência. A frase em que o emprego do artigo sublinhado se deve ao primeiro caso apontado é: ok, eu tenho certeza que você, ao ler esse enunciado, você falou assim: meu Deus, o que esse cara está querendo? O que essa questão está objetivando? Primeiro, relaxe. A questão é sobre artigo. Aquela classe gramatical que durante a vida você ignorou.
aquela classe gramatical que, dentre todas, você considera insignificante. E olha que nós já vimos que o artigo é poderoso. E a FGV sabe disto. Não é uma, não são duas, são muitas questões sobre o artigo. Neste momento, a banca está cobrando duas funções didáticas, né? Duas funções poderosas do artigo. Primeiro, resgatar algo que já apareceu no contexto. Então, ele vai resgatar, ele vai entrar em conexão com algo que já apareceu, algo que está na mesmo campo sinonímico, no mesmo nível, né, de significados. E uma outra função que é comunicar intimidade, vivência, experiência. Então, mais uma vez, preste atenção no enunciado que foi feito. Sobre o emprego do artigo definido, que ele se antepõe ao substantivo para indicar. Então, já vimos que o artigo só dialoga com o substantivo. Ele se coloca antes, não se coloca depois, então ele se antepõe ao substantivo. Mas com qual finalidade, professora? Para indicar que se trata de um ser já conhecido do leitor, seja por ter sido mencionado antes. Então, já é conhecido, porque já apareceu, professora Cláudia. Isto aí. Então, esse artigo apareceu no contexto para ratificar que eu conheço esse substantivo, porque ele já foi apresentado. Seja por ser um objeto de conhecimento de experiência. Então, já houve vivência. Esse objeto, esse substantivo, ainda não apareceu. Ele não apareceu antes, mas o artigo definido, ao ser colocado antes dele, comunica o quê? Intimidade, experiência. Tudo isto faz total diferença. Nós vimos essas situações todas na aula de artigo. Então, vamos procurar essa frase em que o emprego do artigo sublinhado se deve ao primeiro caso. E qual é o primeiro caso? Por ter sido mencionado antes. Beleza? Vamos nós? Tranquilo? Ok, professora. Traga as alternativas. Aqui estão. Agora, com muito amor na palavra, analisem e vejam a lógica. Vejam a lógica. O melhor amigo do homem é o uísque. O uísque é o cachorro engarrafado. Assim nos disse Vinícius de Moraes. A primeira pergunta, simples, com todo amor na palavra. O cachorro. O enunciado falou que o artigo definido antepõe-se ao substantivo. Já sei que cachorro é o substantivo e que o artigo definido é o o. Pergunto, o substantivo cachorro já apareceu no contexto? Ele apareceu antes para você? O melhor amigo do homem é o uísque. O uísque é o cachorro engarrafado? Vai pensando aí, meu aluno. Letra B. Um menininho aproximou-se da estante com uma moedinha na mão e a depositou no cofre. Mais uma vez, está o artigo definido masculino singular o anteposto ao substantivo cofre. A pergunta é: cofre já foi apresentado antes para você? Repare, porque a banca quer a alternativa onde o artigo recupere uma palavra já apresentada. Vou para a letra C. A freira fugitiva sempre fala mal do convento. Mais uma vez, o artigo definido masculino singular o aparece antes do substantivo convento. Pergunto, o substantivo convento já foi apresentado antes a você? Letra D. Terceira idade é aquela em que a gente bota os óculos para ouvir o rádio. Maravilhoso o de Allen, né? Então, pergunto, o artigo definido masculino plural os aparece anteposto ao substantivo óculos. O substantivo óculos já apareceu antes? E letra E, um corvo, após apoderar-se de um pedaço de carne, voou para uma amendoeira, onde posou com o alimento no bico.
o artigo definido masculino singular o aparece antes do substantivo alimento? Pergunto, alimento já apareceu antes nesse contexto? Hora de você decidir qual a resposta certa. E aí? Ficou fácil ou não ficou? Faz sentido ou não faz? O enunciado foi ou não foi íntegro? É muito importante você analisar o comando da questão, porque essa questão não volta mais. Essa não volta. Com essas palavras, não. Mas esse raciocínio, essa estrutura, essa cobrança aí vai voltar. Artigo é o poder, gente. Vai voltar. Não vai voltar com esses textos, mas ela vai voltar. E aí eu preciso entender como esses caras pensam essas questões. E é um pensamento honesto, porque, de fato, o enunciado trouxe a mensagem clara para o aluno que estudou chegar ao gabarito. Mandou bem quem marcou a letra E. Total acerto para quem enxergou que alimento é sinônimo contextual de um pedaço de carne. Esse pedaço de carne é exatamente o alimento. Uai, professora, eu pensei que teria que aparecer a palavra alimento. Não! Repare, quem interpreta vai além do posto. Quem interpreta, ler as relações sinonímicas contextuais. Por que será que lá no início do nosso trabalho, no tópico 1, nós estudamos a semântica dos sinônimos, dos antônimos, conversamos sobre hiperônimo, hipônimo, paronímia, homonímia? Por que tudo aquilo aconteceu? Na verdade, nós precisamos entender que há o posto, que é a nossa compreensão textual, e a interpretação, que é o que se faz com o que está escrito na superfície de um texto. Quando eu leio o pedaço de carne e logo adiante eu leio alimento, eu faço algo chamado de conexão. É a relação que se estabelece com as palavras. Essas relações que vão dando o quê? Vida ao texto. O texto nunca foi um amontoado de vocábulos. O texto é um diálogo harmônico, coerente entre essas palavras. E é exatamente para isso que nós estamos aqui, para efetivamente aprendermos a ler. Português no concurso público, ele não é colocado para avaliar o seu poder de memória, pelo contrário. O português hoje nos concursos públicos, hoje mais do que nunca, ele existe para avaliar a sua competência interpretativa, a sua lógica, a sua ponderação. A memória é relevante? Claro que sim, mas ela não é o ponto de partida. Basta observar provas da FGV, assim como provas da Banca de Brasília, Sebrasp, e contem quantas questões de gramática, questões de memória aparecem nessas provas. Cada vez menos, ok? Ok, então vamos avançar. Mais uma vez, está aqui para você ler com calma os comentários e aí tirarem dúvidas, ok? Próxima questão, chegando à questão número 4. Vamos nós, FGV. A frase abaixo em que o emprego do artigo mostra inadequação. Uau, realmente, professora, FGV gosta de artigo, né? Gosta. Ela gosta de tudo que está relacionado a uma coerência discursiva, né? As pessoas usam a língua portuguesa, muitas das vezes mesmo, sem pensar no que está fazendo, falando, escrevendo. Repare que se o artigo é definido, ele vai ter uma ação dentro do texto, um propósito. Se o artigo é indefinido, ele já vai ter uma outra ação, um outro propósito. Então, eu preciso não só decorar, como eu preciso saber usar, né? Não adianta só decorar, eu preciso saber usar. Só no uso assertivo é que você prova para a banca que você, aprendi, fiz o dever de casa certinho. Então, vamos verificar onde o artigo foi usado de forma inadequada. Inadequada, né? Letra A. Todas as coisas que hoje se creem antiquíssimas já foram novas. B.
Cuidado com todas as coisas que requeiram roupas novas. C. Todos os bons pensamentos estão presentes no mundo, só falta aplicá-los. Letra D. Em toda a separação existe uma imagem da morte. E letra E. A alegria do amor dura apenas um instante, mas sofrimento de amor dura toda a vida. Claro que os artigos que estão em questão são esses daqui, né? Letra A. Todas as coisas. Pergunta: algum problema em usar todas as coisas? Letra B, cuidado com todas as coisas. E aí, perceberam alguma diferença entre letra A e letra B? Letra C, todos os bons pensamentos. Algum problema em usar esse artigo, os, depois desse pronome todos? Letra D, em toda a separação existe uma imagem da morte. E aí, o que você achou de usar o artigo antes de separação, depois do vocábulo toda, em toda a separação? E letra E, alegria de amor dura apenas um instante, mas sofrimento de amor dura toda a vida. Que conceito nós temos aí para esse artigo, toda a vida? Quem estudou a aula de pronome indefinido seguido de artigo, claro que chegou ao gabarito, uma questão classicona que cai muito. Gabarito, letra D de dado. Em toda a separação existe uma imagem da morte? Você concorda que neste conceito a intenção é generalizar em todas as separações? Esse artigo definido, ele cria uma incoerência, exatamente uma inadequação. Nas demais, não, realmente podemos usar sem comprometimento. Inclusive, na letra A, toda a vida significa exatamente uma vida inteira. Então, vale muito a pena você analisar essa questão. Se você acertou e acertou com segurança, celebrando. Mas se porventura você acertou, mas na dúvida, vale a pena analisar o gabarito, verificar por que a banca considera esse artigo inadequado. Não só a banca está resguardada pela regra, por todo um conhecimento. Mas se você errou e ainda não entendeu, vale a pena voltar à aula de artigo. E aí nós temos aqui o comentário para você começar a ressignificar os seus conhecimentos. Nas alternativas A, B e C, os pronomes plurais, todas, todos, admitem os artigos os e as. A alternativa D é errada, pois toda, neste contexto, tem valor de qualquer, de cada, portanto, não admite artigo, é uma incoerência, né? Se é qualquer separação, porque eu estou particularizando, usando o artigo definido. Na letra E, toda a vida significa a vida por inteiro. Por isso, cabe o artigo aí, deixando clara essa intenção. Ok? Chega a questão número 5. Vamos nós, 2019, FGV. Na tentativa de dar concisão, muitas orações adjetivas podem ser substituídas por adjetivos. A opção abaixo em que essa substituição foi corretamente realizada é... Ok, questão belíssima, gente, questão belíssima. Primeiro que a banca está cobrando reescritura, está cobrando paráfrase, porque a banca está trabalhando com uma oração adjetiva e ela quer seu equivalente nominalizado. Ela quer que você troque uma oração adjetiva, aquela que tem base de verbo, por um adjetivo. Só que eu tenho de trocar sem alterar campo semântico. Então, tem que ser uma substituição com correção. A banca deixa isso, inclusive, aqui, né? A opção abaixo em que essa substituição foi corretamente realizada é... Ok, professora, a banca está cobrando também sinônimo? Se a banca está cobrando paráfrase, está cobrando reescritura, que são sinônimos, né? A banca está pedindo exatamente isso. Ela quer que você mostre a sua versatilidade.
Se eu preciso de concisão na minha produção textual, claro que eu vou trocar uma oração adjetiva por um adjetivo. No momento que eu não precisar de concisão, eu precisar estender a minha produção textual, eu vou substituir o adjetivo pela sua oração adjetiva equivalente. E é exatamente assim que eu vou ganhando as linhas, né, com consciência, para que essas linhas não sejam um amontoado de palavras, e sim algo pensado e elaborado. Vamos nós? Vamos verificar essa beleza aqui? Eu quero a boa, hein? Eu quero a certa, aquela adequada. Letra A. Não há bem que sempre dure. Algo que sempre dure. Posso trocar pelo adjetivo efêmero? E, professora, eu não sei o que significa efêmero. É nesse momento que a seleção já começou. O concurso, você pegou caneta, pegou a prova, já começou a exclusão, né, de alguns candidatos. Então, nesse momento, o vocabulário está em jogo. Será que realmente efêmero significa durar muito? Letra B. Nem tudo que reluz é ouro. Reluz é iluminado? Tudo que reluz. Você concorda que está reluzindo, o brilho está saindo desse objeto? Você concorda que iluminado é algo que está parado recebendo luz? Vai pensando e verifique se você concorda. Letra C. Fatos que se repetem são cansativos. Algo que se repete é algo frequente? Eu frequentemente visito a minha irmã em São Paulo. Vou a cada 3 meses. É algo repetitivo? Será que eu posso falar que essa lacuna temporal é algo repetitivo? Letra D. Sentimentos que duram pouco trazem dor. Durar pouco é algo passageiro? Algo passageiro é durar pouco? E letra E. Muitas moedas que são guardadas perdem valor. Guardadas é a mesma coisa que resguardadas. E aí a banca está de forma fantástica trocando essas orações adjetivas por adjetivos, mas só uma alternativa atendeu às expectativas. A opção abaixo, em que essa substituição foi corretamente realizada, tempo. E aí, já pausou a aula? Gabarito, letra D. É exatamente na letra D que há a perfeição, porque realmente algo que dura pouco é algo passageiro e poderíamos também falar que é algo efêmero. Por isso que a letra A já está errada, porque efêmero é algo passageiro e não algo que dure muito. Nem tudo que reluz é ouro. Epa, reluz é reluzente. Reluzente é aquele que é o centro, né, de emissão de luz. Iluminado já é passividade. Se eu tenho uma mesa iluminada, não é a mesa que está emitindo luz, ela está recebendo. E se é uma mesa reluzente, a luz está saindo dela. Você está me acompanhando? Ok? Estamos entendendo? Então, mais uma vez, cuidado com essas semânticas. Depois você vai parar, pensar e vai observar que faz todo sentido. Próxima. Se repete, meu aluno, é algo repetitivo e não frequente. Há diferenças. Ações frequentes e ações repetitivas. Que são guardadas? São, na verdade, asseguradas, estão seguras. Não podemos trocar que são guardadas por reguardadas. Esse re, inclusive, traz um outro comportamento, né? Que é guardar mais uma vez, por exemplo. E aí, mais uma vez, a questão número 5 é uma questão que merece atenção porque é outra recorrente, mega recorrente. A banca FGV cobra muito essa reescritura e ela cobra essa reescritura de várias maneiras. Essa é só uma entre muitas. Ok? Vamos para o comentário, que você poderá depois, com calma, analisar.
E chega a questão número 6, DPE-FGV 2019. O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. Observamos esse texto, sentimos umas estranhezas, né? Vimos que algumas regras de acentuação aí elas não foram obedecidas, ok. Mas esse texto saiu de uma prova, então essas acentuações foram usadas aí em um outro momento. Agora, o foco em classe gramatical. No texto, o segmento ideia revolucionária poderia ter trocado a ordem de suas palavras revolucionária a ideia, sem que isso modificasse suas classes gramaticais. A opção abaixo, em que isso também ocorre, é. Ok. Questão que merece nossa atenção. Vou situar você no que a banca está pedindo, porque a banca ama essa questão e ela vai pedir mais uma vez. No seu concurso, ponho fé nessa questão. Primeiro, você já entendeu o que é um sintagma? O sintagma pode ser nominal ou verbal. O nominal é o sujeito. O verbal é o predicado. Cláudia, o que isso tem a ver com essa questão? Tudo, porque a banca está trabalhando com sintagma nominal e ela está desafiando você a trocar de posições esses termos que estão dentro desse sintagma e verificar se eles provocarão alterações nas classes gramaticais. Na verdade, se essa mudança de posição, se essa mudança provocará alteração de classe gramatical. A banca já parte de um sintagma onde a mudança de posição não afetou, não alterou classe gramatical. E o que ela espera? Que você encontre, dentre as possibilidades, uma alternativa que repete o comportamento. E qual comportamento é, professora? Você vai mudar as palavras de localização e vai analisar se houve alteração de classe gramatical. Feito? Então, mais uma vez, para acertar essa questão, você concorda que você tem que ter minimamente as funções didáticas das classes gramaticais? Para que servem? Minimamente. Você observou que na cabeça da questão apareceu 2 vocábulos nominais. Quer dizer o quê? Um é substantivo, o outro é adjetivo. Ok? Então, vamos trabalhar com essas 2 classes gramaticais, adjetivo e substantivo. Vamos partir desse princípio. Se formos surpreendidos lá nas alternativas com outras classes gramaticais, está valendo, nenhum problema, professora. Isso aqui é prova. Eu sei minimamente os conceitos básicos de todas as classes gramaticais. Eu sei para que serve verbo, substantivo, advérbio, adjetivo. Tem de saber. Essa é questão para você mostrar que está mandando bem em classes gramaticais, ok? Ok, já sabendo as classes gramaticais, suas funções primárias, agora é hora de teste. Fique mudando de posição até encontrar a alternativa que nada muda com alteração de posição. Ok? Então vamos nós, voltando à cabeça da questão. No texto, o segmento ideia revolucionária poderia ter trocado a ordem de suas palavras, revolucionária ideia, sem que isso modificasse suas classes gramaticais. A opção abaixo em que isso também ocorre é, repare, que ideias revolucionárias, eu estou falando das ideias. Se eu estou falando dela, da ideia, na verdade, no singular, ela que é meu substantivo. Revolucionária é a qualidade dela. Se eu mudar a posição, revolucionária a ideia continua sendo motivo do comentário, continua sendo minha substância, logo continua sendo meu substantivo. E revolucionária é a qualidade dessa ideia, não é uma ideia qualquer, e sim a revolucionária. Então, eu vou à procura de algo que teve o mesmo comportamento. Chegam as alternativas. Letra A, nova escultura nova.
E aí, já estão pensando? Houve mudança de classe gramatical? Primeiro passo é descobrir qual é a classe gramatical de cada vocábulo que está dentro desse sintagma. Letra B. Jovem professora. Professora jovem. Mudando de posição. Houve alteração de classe gramatical? Letra C. Imigrante trabalhador. Trabalhador imigrante. Mudando de posição. Houve alteração de classe gramatical? Velho pescador. Pescador velho. Mudando de posição. Houve alteração de classe gramatical? Fanático, marxista, marxista, fanático. Mudando de posição, essas palavras dentro do sintagma. Houve alteração de classe gramatical? Ok? Pois bem, podemos começar o nosso bate-papo registrando que só há duas possibilidades de classes aqui na questão. Nós estamos brincando com substantivo e adjetivo. Ok? E aí? Letra A. Eu estou falando de quê? Da escultura. Essa escultura é nova, nova escultura. Ok? Vou mudar de posição. Escultura nova. Houve alguma mudança? Se eu estou falando da escultura, ela é a substância, é o meu substantivo. Nova é adjetivo. Mudei de posição, continuo falando da escultura, ela continua sendo substantivo, logo nova continua sendo adjetivo. Mole, mole, chegamos ao gabarito simples assim. Exatamente, já na letra A, nós resolvemos o nosso problema. Eu mudei de posição as palavras e nada aconteceu. Mas eu tenho certeza que você deve estar assim. Uai, Cláudia, meu Deus, eu não vejo com essa facilidade. Esse tipo de questão é um problema na minha vida. Calma, vamos conversar e vamos tentar, né, deixar essa questão mais fácil para você. Vamos nós? Pegue papel, caneta e anote o que eu vou falar. Preste atenção. Na letra B, aparece o vocábulo jovem e aparece o vocábulo professora. Você concorda que tanto jovem quanto professora, essas duas palavras podem, na língua portuguesa, funcionarem como substantivo? A jovem chegou. A professora chegou. Faz sentido para você? Pois bem. Da mesma forma, podemos raciocinar que a palavra jovem e que a palavra professora, na nossa língua portuguesa, elas também podem funcionar como adjetivo? A Cláudia é professora. A professora é jovem. Vocês perceberam que esses dois vocábulos na língua portuguesa, eles estão autorizados a assumirem tanto o papel de substantivo, nominalizando, quanto de adjetivo, qualificando? Pois bem, sempre que isto acontecer, a ordem vai alterar. Isto quer dizer que a primeira palavra que surgir neste sintagma, esta palavra será o substantivo. E nada mais certo. Se substantivo é a classe gramatical mais poderosa da morfologia, porque ela nomeia todas as demais, nada mais justo de entregar o título de substantivo à primeira palavra. Então, quando eu falo jovem, jovem professora, jovem, neste momento, é substantivo e professora é adjetivo. Vocês estão entendendo? Se eu mudar de posição, professora, se eu falar professora jovem, agora professora que passa a ser substantivo e jovem agora passa a adjetivo. O que você não pode esquecer
é que se existir mudança de classe gramatical da palavra, haverá também mudança de sentido. O campo semântico se altera. Repare que jovem professora é uma pessoa nova que tornou-se professora. Agora, professora jovem, preste atenção que agora ela que está sendo qualificada. Cuidado para que você não pense que há neutralidade. Mudei classe gramatical, mudei mensagem. Uma classe vai nominalizar substantivo e a outra vai qualificar. Quando eu falo jovem professor, o foco está no jovem. No caso, jovem professora. Jovem aqui que vai ser o nome. Professora, eu vou estar qualificando essa jovem. Se eu mudar, se eu colocar professora como substantivo, eu vou estar qualificando professora. Preste atenção, porque isso também pode cair na prova. Olha o que aconteceu na letra C. A mesma coisa. Imigrante, assim como trabalhador, são dois vocábulos que na língua portuguesa podem funcionar tanto como adjetivos como substantivos. E como eu resolvo isso, Cláudia? Só com a primeira posição do vocábulo. O primeiro vocábulo vai ser sempre substantivo. Então, se eu leio o que está em tela, imigrante trabalhador, eu já sei que é uma pessoa que migrou, mas que é um trabalhador, é alguém que produz. O foco está a falar dele, do imigrante. Então, imigrante, trabalhador, imigrante vai ser o substantivo, trabalhador, o adjetivo. Ok, Cláudia, se eu mudar? Se você mudar, como nós estamos com duas palavras dinâmicas, duas palavras na língua portuguesa podem assumir esses dois papéis, você acaba de entregar agora o papel de substantivo ao trabalhador. Então, agora eu vou falar dele, é um trabalhador que migrou. Parece que é tudo igual, mas não é. Velho pescador, você concorda que eu posso falar o velho chegou? O pescador chegou? Se eu usar essas duas orações, velho, assim como pescador, serão substantivos. Estou falando deles. Agora, se eu falar homem é velho, Paulo é pescador, essas duas palavras já viraram adjetivos. Se você está com sintagma que tem essa dinâmica, você vai entregar a classe gramatical mais poderosa, que é o substantivo, sempre para a primeira palavra que compõe esse sintagma. Então, quando eu olho para velho pescador, eu sei que velho é substantivo e pescador é a qualidade dele. Eu estou falando desse velho. É um velho que pesca. Agora, mudei de posição, professora. Pescador velho. Agora eu vou falar do pescador. Velho passa a ser a experiência dele. E o mesmo acontece com fanático marxista. Os dois vocábulos tanto podem funcionar quanto adjetivos como substantivos. Fanático marxista, eu estou falando do fanático, ele é substantivo. Estou qualificando ele como marxista. Mudei de posição, marxista fanático, agora eu vou falar do marxista e vou falar da intensidade dele na prática política. Estamos juntos? Então, leiam com atenção questões sobre essas alterações de posições dos vocábulos dentro dos sintagmas, porque isto aqui cai no gosto de todas as bancas que se consideram semânticas hoje no mercado. E faz todo sentido. É uma forma bem inteligente de cobrar classes gramaticais dos nossos candidatos. Ok? E para você ler com calma, olha, está aqui. Comentário da letra A, comentário da letra B, da letra C, da letra D e da letra E. Feito? Questão número 7, FGV. Em todos os segmentos abaixo, há dois adjetivos para um substantivo, exceto, ok, o que a banca está cobrando. Está cobrando, mais uma vez, o poder dos adjetivos. Adjetivo é classe gramatical que só pode dialogar com substantivo.
Há exceção? Não, não há exceção. Onde há adjetivo, pode procurar, porque tem de haver substantivo. A questão está falando que o substantivo ele é acompanhado por 2 adjetivos, menos o gabarito, porque é exatamente o gabarito que não vai apresentar essa estrutura. Em todos os segmentos abaixo, há 2 adjetivos para um substantivo, exceto em. E você deve procurar exatamente a alternativa que não trouxe essa matemática. Então, não pode haver 2 adjetivos para um substantivo. Vamos nós? Como eu acerto essa questão? Simples, provando na banca que você sabe identificar adjetivo e sabe identificar substantivo. E como eu faço isso, professora? Lembrando que substantivo é a substância, é de quem se fala, é para lá que nós vamos. O surgimento de um comentário é sempre de um substantivo, é o nome, ok? Então, letra A, políticas públicas autoritárias. Letra B, serviços públicos essenciais. Letra C, diversas organizações internacionais. Letra D, guerra civil nigeriana. E letra E, posição política favorável. Eu espero que você tenha achado essa questão muito simples, porque só na forma de ler você já percebe de quem se comenta, né? Então, ganhou essa questão quem marcou sem medo a letra C de Cláudia. Vamos nós? Professora, quantos adjetivos? Um só, internacionais. Uai, mas eu jurava que diversas também era um qualificador. Nunca foi. Diversas, na verdade, é um pronome indefinido, diversas. Eu não sei quantas, eu só sei que há muitas, eu não sei quantas. É um pronome que está indefinido, substantivo. Legal? Ok, e vamos agora só ratificar aí os adjetivos das outras alternativas. Letra A, públicas, autoritárias. Letra B, os serviços são públicos e essenciais. Essa guerra é civil e nigeriana. A posição é política e favorável. Então, uma questão muito tranquila, cai sim em prova. Classe de gramaticais, sim, é conteúdo bom. E quero que vocês lembrem que o tópico 3 do edital, pegou pesado em morfologia. Não deixou nada, nada de fora. Sinceramente, o tópico 3 cobrou tudo de morfologia. Pega uma gramática, aquela parte maior que é a da gramática, é morfologia. FGV cobrou tudo. Ela veio lá de estrutura de palavras até a última classe gramatical. E aí, vai ou não vai? Eu não digo nem possibilidade, eu dou certeza. Vai cair questão de morfologia com toda garantia. E vocês estão tendo aqui as questões para vocês modelarem. É isso daí. Não vamos inventar a roda. Vamos pegar o que está no mercado e ficarmos bons no que está no mercado. Legal? Ok, professor. E cadê o comentário? Quero ver isso com calma depois. Está aqui. Ok? Vamos para a questão número 8. Já está em tela. No segmento, parceria público-privada, há uma correta informação sobre a concordância dos 2 adjetivos compostos por 2 adjetivos. Quero dizer, por isso mesmo, devemos considerar errada a seguinte construção. Então, o que nós temos aqui é a matéria adjetiva agora no campo do adjetivo composto. O adjetivo pode ser simples ou composto, vocês estão lembrados? O que nós não podemos esquecer é que adjetivo é classe gramatical variável que concorda em gênero, número lá com seu substantivo. Até aqui, legal? Ok? Só que quando falamos do adjetivo composto, precisamos lembrar de algo muito sério. O adjetivo composto, ele não autoriza o adjetivo primeiro sofrer flexões.
Então, se esse adjetivo é composto por 2 vocábulos, só o último sofrerá flexões para concordar com o poder do substantivo. Como é que é, professora? Já disse a regra. Então, o adjetivo composto por dois elementos, só o último elemento sofrerá flexões em gênero e número para concordar com seu substantivo. Pergunta de aluno. Professora Cláudia, esse adjetivo composto pode ser constituído por 3 palavras? Por 4 palavras? Claro que sim. Podemos ter adjetivos compostos constituídos por quantas palavras a lógica aprovar. Tranquilo. Mas a regra não muda, meu aluno. Se forem 2 vocábulos, 3 vocábulos, 4 vocábulos, só o último elemento sofrerá flexão. Na verdade, flexões, gênero e número. Feito? Beleza? Calma. Há exceções. Vou falar daquela mais relevante. Se nesse adjetivo composto existir alguma palavra que não nasceu para ser adjetivo, na verdade ela é substantivo, aí já muda tudo, fica tudo invariável. Não entendi, professora. Se eu falo para você vestido vermelho, sangue. Vamos juntos? Comprei um vestido vermelho, sangue. Comprei 2 vestidos vermelho, sangue. Viu? Nada mudou. Porque sangue não nasceu para ser adjetivo. Sangue é um substantivo. E isso não acontece só com adjetivo composto, não. Simples também. Comprei uma blusa rosa. Comprei 2 blusas rosa. Uai, professora, eu comprei 2 blusas rosas. Não fala isso, porque vai estar errado. Você sabia que rosa não é adjetivo? Olha, a cor da minha blusa é rosa, né? Pois bem, rosa é nome de flor. É por empréstimo que nós usamos rosa como cor. Então, eu comprei uma blusa rosa, você comprou 2 blusas rosa. Não muda. Então, o que torna um adjetivo invariável é esse empréstimo linguístico. A palavra não veio para ser adjetivo, a palavra é um substantivo que está sendo emprestado. Beleza? Então, como nós vamos trabalharmos uma questão com o adjetivo composto, vamos voltar para a regra do composto. Adjetivo composto só autoriza a flexão no último termo. Cláudia, e o termo que antecede? Este fica invariável. E qual é a marca da invariabilidade na língua portuguesa? Na verdade, são marcas, né? É o masculino e singular. Estas são as marcas da invariabilidade do nome no nosso idioma. Vamos nós? Vamos acertar essa questão porque ela vale. Muito bem. Tratado luso-brasileiro. Tratado é masculino singular, brasileiro está no masculino singular. B. Comunidades afroasiáticas. Eu falo as comunidades asiáticas também está no feminino plural, assim como comunidades. Letra C. Relações econômico-sociais. Eu falo as relações, então é feminino plural. Sociais também segue a mesma flexão. Letra D. Injustiças arcaico-tradicionais. Eu tenho as injustiças e eu tenho tradicionais, concordância de gênero, feminino, plural, número. E letra E, agentes públicos financeiros. Uau, pode ir parando, pelo amor de Deus, quem mandou pluralizar esse públicos, não podemos. O certo é agentes público-financeiros. Repare que são os agentes, e aí eu jogo financeiros também no masculino plural. Muito tranquilinha para quem conhece a regra. E quem não conhece, aí tem de estudar para acertar da próxima vez. Chegamos ao final de mais um treinamento, onde o que nós buscamos? Nós buscamos entender os enunciados. Isto para nós é bem relevante. Entender os enunciados, como eu já falei, essas questões já caíram. Eu quero só que vocês
vocês, né, se permitam pensar em como elas surgiram, porque elas vão voltar com outras roupas, né? E vamos terminar essa aula com aquela mensagem que nós abrimos no nosso encontro. O grande desafio hoje não é terminar o que você começa, e sim começar o que falou que iria começar. Você falou? Você falou que ia treinar mais? Você falou? Você falou que exercício faz a diferença? Você falou? Então, trate de executar. Por falar nisso, eu quero encontrá-lo mais uma vez para mais exercícios. Vamos nós? Missão dada, missão executada. Até daqui a pouco.